Desligamento do Mal, do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste. E coopera quanto possível para que seja ele talhado à feição de câmara corretiva, na qual se regenere e, ao mesmo tempo, se isole das sugestões infelizes, capazes de lhe arruinarem os bons propósitos. Patronos da guerra e da desordem, que esbulhavam a confiança do povo, escolhem o próprio encarceramento na idiotia, em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Tribunos ardilosos da opressão e caluniadores empeçonhados pela malícia pedem o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem pouco a pouco dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam inconscientes. Cantores e bailarinos de prol, imanizados a organizações corrompidas, suplicam empeços na garganta ou pernas cambaias, a fim de não mais caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envileceram as energias do amor imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que um dia elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas que não vacilavam em fazer a infelicidade dos outros, solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados, que os afastem dos quadrilheiros da sombra com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício, rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoquem repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo, portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós, que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Na profunda página de hoje, aprendemos com Emmanuel que tudo o que fazemos tem uma consequência, especialmente nas existências posteriores, em que, arrependidos, rogamos regressar em situações difíceis com limitações físicas que nos impedem novas quedas. Ele nos ensina que antes de renascermos, analisamos o nosso histórico e reconhecemos a necessidade de reajustamento por conta das próprias culpas.
Reconhecemos ainda a necessidade de libertarmos-nos dos compromissos assumidos com o que ele chama de sindicatos das trevas. Para tanto, construímos e idealizamos nosso corpo físico, que deverá atender à nossa necessidade de reajuste conforme as quedas precedidas. O corpo se torna a câmara corretiva para a nossa regeneração, depois de longos anos escutando as sugestões infelizes que arruinaram os nossos propósitos. A escolha também deve considerar um corpo que possibilite uma limitação eficaz para não falharmos novamente. Por isso, ele dá vários exemplos de pessoas que utilizaram a inteligência para o mal, a força, a dominação, a beleza, o talento, e agora pedem para retornar mutilados, com deformidades e limitações físicas diversas, a fim de que possam reajustar-se perante a lei e, principalmente, retomar a caminhada na direção do Cristo, acertando e merecendo um corpo saudável e harmônico numa próxima existência, a fim de prosseguir com a sua evolução. Ao final da mensagem, Emmanuel pede para aqueles que têm algum parente mutilado ou deficiente que possa contribuir para a libertação desse indivíduo, convencendo-o de que ele está temporariamente num corpo limitado, para que possa enxergar a grandeza da lei divina que sempre nos pede o recomeço. E para nós outros, que sabemos possuir um passado de muito erro ao longo dos séculos, saibamos que todos temos algum momento em nossa vida, cansados das obsessões, em que reajustaremos nossos passos na direção do Senhor. Que assim seja.